Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live de hoje para falar sobre segurança do trabalho e construção civil, né? O que que isso tem a ver, o que que a gente, como profissionais da área de segurança do trabalho, tem essa influência, quais são os desafios, as mudanças que tiveram durante esses anos na área de segurança do trabalho com relação à construção civil. E para fazer esse bate-papo dessa tarde comigo, trazer um profissional com mais de 10 anos de experiência na construção civil, técnico em segurança do trabalho, pós-graduado na área de gestão integrada, engenheiro ambiental. Eu vou ver se ele já está por aqui. E aí a gente vai fazer esse bate-papo com o Ricardo Carvalho Júnior, que está aí interagindo com a gente para a gente fazer esse bate-papo. Já chamei ele, que vai trazer para a gente. Boa tarde, seu Ricardo. Muito boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, tranquilo? Perfeitamente, Gustavo. Ótimo. Então, estava começando a conversar com o pessoal aí, falar um pouquinho dessa área tão importante no nosso país, que alavancou muito nos últimos anos, né? E que agora a gente tem um desafio. E conhecer um pouquinho desses desafios que a área da segurança tem com relação à segurança do trabalho. Boa tarde, Daiana, tudo bem? Seja bem-vinda. E antes de a gente começar e falar e trocar ideias sobre a construção civil, se apresenta para o pessoal aí, para esse bate-papo nosso aí. Conta de onde que você veio, para onde que você está indo, qual que é a sua experiência. Conta um pouquinho de você para nós. Vamos lá, Gustavo. Primeiramente, cara, queria agradecer a oportunidade. Você é sensacional no trabalho que você está fazendo. Eu, particularmente, pude acompanhar esse início de trabalho. Quero dizer que é de grande valia para nós profissionais e principalmente para quem está adentrando ao mercado, porque você tem uma fala simples, você tem uma fala direta, você faz parecer a segurança do trabalho de uma forma fácil. Certo? Eu tenho participado de inúmeras lives aí, de vários eventos, e tenho a sensação de que, em alguns momentos, algumas lives que eu participo, eu paro, penso ao final, parece que eu não entendi nada. Então, assim, você, dentro do seu material, cada vez mais atualizado, cada vez ficando mais gigante, porque você entra no site e você vê inúmeros vídeos, postagens aqui no Instagram. Poxa, é um grande prazer estar participando junto com você aqui dentro dessa live, tá? Mas vamos lá. Bom, eu sou o Ricardo, além da formação técnica que você comentou, atuei como técnico de segurança por 10 anos, me formei na engenharia e busquei atuar na engenharia de segurança do trabalho. Atuei na engenharia de segurança do trabalho, atualmente trabalho como consultor, mas atuo também em algumas empresas e inclusive na docência de cursos técnicos, certo? Além da formação, da graduação e da especialização em segurança, possuo especialização em gestão de pessoas, em SGI, e atualmente estou cursando uma gestão escolar. Então, para a gente tentar fechar o ciclo desse aprendizado aí, que na verdade não termina, né, cara? Então, Nunca, né? Nunca, só estamos aí a caminho e em busca de mais, né? Legal, é isso mesmo. Acho que conhecimento a gente tem que sempre agregar e trazer, né? O que o Diário do TST, o que eu acredito e confio naquilo que você também pensa, que é realmente compartilhar esse conhecimento, agregar esse conhecimento para os nossos companheiros de trabalho, que a gente sabe que é deficitário nessa área, né? Bem aquilo que você falou, você vai procurar alguns vídeos, são vídeos que, e não aqui discriminando e nem falando nada de profissionais mais ou menos competentes, né? Cada um tem sua característica de transmitir, cada um tem seu jeito de falar, e que realmente, às vezes, acaba impactando um pouco isso. Eu vivi um pouco isso na pele, né?
você vai procurar algum material para te ajudar a entender alguma NR, e realmente é difícil, né? E já entrando no assunto, falando de construção civil, é pior ainda, né, Ricardo? Exatamente, Gustavo. Quando eu recebi o convite, fiquei super, super feliz porque me sinto muito à vontade. Afinal, foram mais de 10 anos da minha vida profissional dentro de uma área como a construção civil, né? Gustavo, falando a respeito da construção civil, certo? Vamos começar pelo final, vamos colocar assim, porque fica mais fácil nós compreendermos o que está acontecendo nessa atualidade. Depois a gente vai acabar pensando algumas situações do passado, né? Mas atualmente nós tivemos uma grande revisão na NR18, que fala sobre a construção civil. E quando se fala numa revisão que vem de uma forma como ela veio, a chamada dela, né, nós tivemos uma redução de 847 itens para 363, a primeira imagem não é boa. Você fala, poxa, não vai ser legal, não vai dar certo. Os caras estão enxugando, os caras estão acabando com a NR. É a primeira sensação que se dá, certo? Claro que não só para a NR18, mas para todas, existem as partes interessadas, certo? Então tem a parte do governo, a parte dos empresários, enfim. E aí, quando se chega a um consenso, sempre alguma parte acaba ganhando, outra acaba ficando, não acaba ficando contente com as definições, mas enfim, é parte da estrutura que é feita a NR e assim foi feita com a 18. Certo? Ela teve como eu falei, uma grande revisão agora em fevereiro desse ano, 2020, e vai estar plenamente em vigor a partir de 2021. Um ano para as empresas poderem se adaptar, se acostumar, assim como são feitos em outras, né? Mas como houve uma grande mudança na NR18, e a construção civil, ela é muito deficitária de grandes empresas investirem na parte da segurança, certo? Então, infelizmente, como houve essa questão da Lava Jato e os escândalos, essa coisa toda com as grandes construtoras, algumas construtoras de médio porte acabaram sendo alavancadas para um nível de grande. Ou seja, acabaram pegando obras de grande porte, acabaram pegando empreendimentos de grande porte e ocupando esses espaços. Porém, com algumas visões que não acompanharam esse pulo que acabou sendo alavancado, certo? E aí veio mais essa revisão. Então, assim, hoje eu posso dizer que na área da construção civil existe muita apreensão com relação a essas adequações, afinal nós já estamos aí partindo para o quinto, para sexto mês já de tempo reduzido para que eles possam se adequar e pouco se vê na prática, Gustavo. Porque vieram alterações no sentido, por exemplo, de não existir mais o PCMAT, certo? Que seria o programa base da construção, né? Sim, e essa é uma coisa que eu vi que era uma mudança gritante, né? Todo mundo se baseava no PCMAT, todo mundo tinha o apoio ali, a muleta do PCMAT, né? E agora não existe mais. E esses caras, pelo que você está falando, eles não têm uma preocupação, né? Eles subiram de patamar, como você falou, realmente, né? As médias e pequenas empresas deram um salto para ocupar esse buraco que tinha no mercado, e eles continuaram com o pensamento de pequenos, onde o artifício técnico, o vulgo gambiarra, né, que a gente costuma falar, continua prevalecendo, né? Sem dúvida, Gustavo. Infelizmente, na prática, a coisa é um pouco mais embaixo, como diz, né? Mas eu ainda queria focar um pouquinho, trazer um pouquinho para você essa questão da adequação burocrática, se é que pode ser dito isso, certo?
porque até o Felipe coloca um termo técnico aí, né, de emergência, é bem isso, Felipe, bem isso que nós conhecemos, exatamente. Mas o que acontece, Gustavo? Perdeu-se muito tempo, isso eu falo da construção civil mesmo, porque o PCMAT é um programa voltado a isso, perdeu-se muito tempo na discussão de quem assina, quem pode, quem faz, tem ART, não tem, sabe? Então, muito tempo os profissionais acabaram destinando a esse tipo de discussão, e a questão da gestão, que é o grande problema, ou é o grande desafio da segurança na construção civil, acabou ficando no segundo plano. Eu particularmente peguei situações, por exemplo, que o cliente exigia a ART do PCMAT. Ele não estava interessado no conteúdo. Ele queria saber que o engenheiro assinou e tinha ART. Então, assim... Está tudo resolvido, né? Exatamente. E aí eu vejo uma discussão, assim, gigantesca em cima disso. E outro problema na prática existente em cima do PCMAT é o quê? A obra possui um PCMAT, ok, o contratante principal, beleza, eu sou um subcontratado. Aí o contratante pede um PCMAT para mim. Aí a norma ela não deixa claro isso, que eu tenho que entrar no dele, ou ele tem que me absorver, ou eu tenho que fazer um separado. Então a norma não estava clara essa condição. Que agora nessa revisão ficou muito bem claro. O que eu preciso entregar para o contratante principal é um inventário de risco. E ele que coloque no documento da obra. Ok, maravilha. Esse ponto, assina embaixo, maravilha. Saída do PCMAT, chegada do PGR aí, e aí nós vamos resolver o problema. Ok. E também outro problema que existia na prática também, né? Era o quê? Era você pegar e ter uma visão de excluir o PPRA. Ah, tem o PCMAT e não precisa do PPRA. Mas peraí, a NR9 está vigente. E aí? Os dois programas? Não, um elimina, sabe? Então perdeu-se muito tempo com essa discussão, sabe? Verdade. E aí as coisas foram fluindo dentro da construção até que chegou ao ponto que está, né, cara? Um grande desafio, uma grande mudança vai ter que ser feita para que as empresas possam atender o mínimo dessa norma, porque, sinceramente, eu sinto dizer isso, porque a construção civil está na minha veia, né? Mas, infelizmente, não são poucas, não. Eu acredito que a minoria ela vai ter assim, uma estabilidade quanto a atendimento dessa norma, para que sofra menos, né, Gustavo? Afinal, acho que o que pode ser dito é isso, né? Um sofrimento nessas adequações quando não se tem um cumprimento, né, cara? Exatamente, né? E você falou que eu não tinha noção, nunca tinha parado para olhar por esse lado, né? Mas você falou lá que a antiga NR18, né? A que está em vigor atualmente, tem 600 e poucos itens, reduziu para 300 e poucos, que vai começar a entrar em vigor a partir de fevereiro do ano que vem. Isso. Como que essa redução de itens, o que você viu de, além, lógico, do PGR, desse foco voltado para a gestão, que é muito interessante, e é o ponto que eu acho que é o grande desafio mesmo, mas que outras mudanças você enxerga que vai impactar no dia a dia da construção civil? Gustavo, existem várias linhas de discussão nessa pergunta sua. Por exemplo, que eu costumo trabalhar com os meus alunos, com os nossos alunos aí, né? É o seguinte, hoje, com essa redução que teve de itens na construção, na NR18, perdão, ela perdeu muita referência, muita base, coisa básica. Por exemplo, existem artigos hoje dizendo que 54% dos itens não eram aplicáveis na NR18. Mas vamos lá, analisar a fundo o que é isso. A NR18 ela tinha item
que, por exemplo, ia ao fino do negócio. Por exemplo, até mesmo a distanciamento de ripas entre elas no estrado da cama. Ela ia, a densidade do colchão que o trabalhador tinha que ter dentro do alojamento, ela ia sobre proteção lateral, ela ia sobre escada, ela ia sobre, enfim, ia sobre vários detalhes que o profissional que está sendo inserido hoje no mercado, ele não tem mais na norma. Daqui a pouco, 2021, vai sumir essa base aqui, ele só vai achar em consulta de internet. E não está em vigor ainda. Certo? Nossa. Já saiu fora de vigor. Então, assim, existem várias linhas de pensamento que leva a isso. O novo profissional ele vai ter essa dificuldade de cobrar do empresário, por exemplo, o cumprimento. Certo? Então, tem essa dificuldade. Em contrapartida, ela ficou muito mais uma norma de gestão do que mesmo de aplicação na prática. Então, hoje, por exemplo, ela ganhou nessa parte da gestão. Então, hoje, resolveu-se esse problema crônico que era PCMAT, PPRA da obra, que parecia um problema sem fim dentro da obra, e colocou lá, resolveu. Então, assim, a pessoa que vai estar inserida, que abre o empreendimento hoje já vem dentro dessa vigência nova. Não pode mais elaborar um PCMAT a partir de agora, porque só os que estão em vigor finaliza, acabou. A partir do ano que vem, ou a partir de agora, na verdade, já entra na nova exigência, certo? E hoje, para o profissional fazer, o profissional já com uma rodagem, já com uma experiência na construção civil, fazer uma gestão ficou muito mais fácil com esse novo modelo que a norma trouxe, facilitando o entendimento tanto do subcontratado como do contratante principal, deixando claro o que você tem que ter, o que você tem que me entregar, até onde vai o seu serviço, o que eu tenho que contemplar dentro da minha documentação, o que eu sou obrigado a ver da sua. Ela deixou muito mais claro isso. Então, há duas vertentes. Por um lado, foi bom para quem já está inserido. Por outro, para quem está entrando, a base ficou meio, né? Apesar de que, se você analisar também, por exemplo, que a norma ainda permitia, nesses detalhes, nesse fino do detalhe, ainda permitia, por exemplo, um banheiro com bacia turca, hoje já não permite mais. É NR24 lá, você busca lá, então a NR fala lá de condições, de estrutura, de asseio, enfim. Então, assim, teve esse benefício que o cara vai buscar na NR24 hoje, e não mais na 18. Mas ele perdeu um pouco dos detalhes que tinha dentro da 18. Afinal, como eu disse, eram mais de 800 itens e nos dava uma base legal. Aplicáveis ou não, estava escrito. E quando está escrito, o empresário tem que cumprir. Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. E ela era uma norma muito mais técnica, né? Como você falou, né? Aquela norma que te diz o que fazer, como fazer e aonde fazer, né? Pelo que a gente está vendo, ela não tem mais essa característica. E por não ter essa característica, sentimento seu, você acha que existe uma possibilidade, uma brecha, por exemplo, da ABNT soltar uma norma técnica referente a isso? Ou não? Isso daí vai acabar ficando por esquecimento e deixa e vamos tocar o barco do jeito que está? Qual que é o seu sentimento com relação a isso? Olha, Gustavo, hoje existem muitos órgãos que deveriam atuar e acabam não atuando, né? Exemplo mesmo é a questão da fiscalização, que não é atuante por N problemas. Eu não acho que dá uma live só para a gente falar das existências ou dos problemas existentes aí na fiscalização, né? Mas eu acredito, Gustavo, como norma, assim, como obrigatoriedade, eu acredito que venha assim como recomendação, talvez, certo? E tudo que se fala na construção civil, e não só na construção, mas em vários outros ramos, que não está escrito, aí você abre brecha para não cumprimento, certo? Então eu acredito que
Saiu agora, tá saindo do forno essa revisão. Eu acredito que ela assim, veio de uma forma a beneficiar, obviamente, mas que ela dá oportunidades para outros órgãos trabalharem em conjunto. Mas daí, cara, se eu acredito que vai sair alguma coisa, sinceramente, eu acredito que já saiu em fevereiro, que foi a nossa norma aí, sabe? Então, não acredito que vá sair algo que seja relevante ou contribua efetivamente aí para esses próximos anos aí. Meu sentimento, Entendi. né? E aí, essa experiência sua, né? Como técnico de segurança do trabalho, como engenheiro, na construção civil, qual que é a realidade, né? O pessoal tem uma turma aí, a Paola tá por aí, a Rafaela, que acabou de entrar, o Legal, Tarcísio, que estão nos assistindo e que estão legal. vendo essa live, lá na ponta da linha, lá no dia a dia, no chão de fábrica, o cara que está andando ali naquela, comendo poeira, né? Dizendo ali na obra. O que que Literalmente. literalmente, né? Isso O que que aí. na prática vai ajudar ou não, vai, na sua visão, você acha que vai continuar do mesmo jeito? Existe uma mudança nesse comportamento lá na ponta da linha? Gustavo, o que acontece, cara? Hoje, não só na construção civil, mas o mundo está passando hoje uma condição de que o comportamento ele é algo muito forte, certo? Sim. E é engraçado que para nós da área da segurança é muito claro isso, né? As pessoas ficam revoltadas porque uma pessoa não usa máscara. Fala, pois é, rapaz. Pois é, eu conheço essa história, né? Isso daí já vem de longa data, né? Mas enfim, o comportamento ele está muito forte hoje, certo? Os novos profissionais, eles estão vindo nessa pegada de que os profissionais que estão sendo inseridos no mercado estão sendo exigidos muito mais na condição de gestão do que muito mais de prática, de conhecimento. Eu sou do tempo lá que eu já fiz entrevista de emprego que a pessoa falou, qual que é a NR5? Fala para mim aí. Qual que é a NR7? Fala para mim, sabe? Testando o conhecimento que eu tinha de memorização, né? Então, hoje já não, né? Hoje já tem uma condição muito mais de gestão, certo? Porém, na construção civil, ela é mais, assim, mais acentuada essa condição do comportamento. Por quê? Porque muitas pessoas, e eu digo de posições chaves, ocupam cargos de liderança, mas que vieram de uma escola lá de trás. Então, dificulta e muito essa condição nossa de agir dentro na prática, vamos colocar assim, certo? Então, não é difícil você pegar nada contra os experientes, gente, pelo amor de Deus, eu tô chegando ao meu cabelo branco aqui, já tá me deixando, já tá me Eu não deixando posso falar experiente. nada, viu? Eu não posso falar nada. Nós, né? Mas vamos lá. Não é difícil você encontrar pessoas, supervisores, encarregados, mestre de obras, que tem 70. Eu já encontrei mestre de obras com quase 80 anos. Nada Caramba! contra, exatamente. Pessoas assim que estão lá por um profundo conhecimento, ok, maravilha, Sim. mas que as coisas estão mudando e a pessoa não muda. Ele foi feito numa escola lá atrás e que foi muito diferente da nossa e viveu 30, 40, 50, 60 anos trabalhando desse jeito. E aí, de repente, chega um novão lá e fala, viu, não é assim. Sabe? É arrumar Então, briga, né? então, assim, na prática, como foi a sua pergunta, na prática, Gustavo, eu acredito o seguinte, que as empresas, elas têm que ter uma estrutura, um apoio muito grande para nós da área da segurança, para que nós possamos aplicar isso na prática sem ter grandes problemas, certo? Problema faz parte da vida, mas, enfim,
para que nós tenhamos um resultado e tenhamos um resultado esperado pela própria organização, nós precisamos de apoio. Certo? E apoio, quando eu digo, é lá em cima, com esses caras, fazendo frente com eles. E um grande desafio que eu vejo também é fazer com que esses caras que têm o poder da decisão na mão entender que a segurança do trabalho não é um estorvo, não é algo que vai gerar despesas para a empresa, né? É algo que vai, lógico, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo vai ter um retorno em cima daquele investimento na segurança do trabalho, né? Me corrija se eu estiver errado, mas na construção civil, quantos acidentes acontecem? Quantas pessoas morreram e morrem hoje ainda por conta de atitudes e atividades desenvolvidas totalmente sem pensar na segurança, né? Se a gente parar meia hora no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja onde for, o que você vê de vídeo de acidente com construção civil não está escrito no gibi, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. É o ramo que mais me foge o termo agora, não é inutiliza, mas mais incapacita pessoas para o mercado de trabalho, né? Então, infelizmente, são dados, né? São números, não tem o que nós temos contra isso. Né? E não existe pelo que eu percebo, parece que o pessoal, mesmo a segurança do trabalho querendo realizar treinamentos, capacitar os operadores, parece que existe uma barreira muito grande dentro dessa área, né? Existe por quê, Gustavo? Aí eu busco a colocação lá do Felipe, né? Então, eu vi esse teu post lá do KNAI, viu, Felipe? Muito bom, inclusive. Ele coloca aqui que é o mais fiscalizado, né, do Brasil. É isso mesmo. O que acontece? A cultura na construção civil, Gustavo, e já é sabido, ela é uma cultura de brasileiro mesmo, de jeitinho, né? Então, vamos nos adequar aqui, vamos achar uma forma de cumprir, mas que nos leve ao resultado que eu quero. Você entendeu? Então, não ao atendimento, mas a questão da produção, a questão de fazer, a questão enfim, a questão sempre a segundo plano da segurança. Obviamente que isso não é de uma forma geral, nós não podemos generalizar. Existem grandes corporações, grandes empresas que realmente possuem sistemas e levam a saúde e segurança muito a sério, bacana. Só que, infelizmente, isso é uma pequena fatia do mercado, cara. Eu estava lendo num artigo há alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, que isso representava nem 4% do mercado da área da construção. Então, quer dizer, mais de 95% das empresas sequer cumprem a NR18. E quando se fala numa questão de certificação, numa questão um pouco mais além, aí nós podemos reduzir a 0, alguma coisa, sabe? Então, infelizmente, Gustavo, a cultura que já vem aos nossos passados aí, você encontrar ou dar um jeitinho para poder fazer. E aí, cara, faz interface a questão, por exemplo, da falta de fiscalização, de uma falta de multas pesadas, numa falta próprio do cliente em cobrar da própria empresa, sabe? Então, é muito complicada essa questão da cultura já instalada na construção. Para você mudar, você requer um trabalho a médio, longo prazo no mínimo e com trabalho e investimento sério. E aí eu puxo mais uma questão. Para nós comprovarmos que vale a pena investir na segurança do trabalho, poucos profissionais possuem essa capacidade. Poucos profissionais têm essa visão. A grande maioria coloca a norma debaixo do braço, tem que fazer porque é lei e acabou. Cara, tudo que vai na marra não é bem visto, né? Não é bem aceito, né? Pegando esse gancho que você está falando de colocar e de fazer, forçar na marra, né? Você
faz com que o profissional da área de segurança do trabalho seja visto como o profissional mais chato do mundo, né? Você botou o pé dentro da obra, ó, lá vem o Ricardo da segurança do trabalho me encheu o saco, falar o português claro, né? E isso depende, e eu vejo isso como um grande desafio nosso, né? Fazer com que esses profissionais que estão entrando na área de trabalho, no mercado de trabalho, fazer com que eles enxerguem isso de maneira diferente, né? Fazer com que eles consigam propor para o empresário, porque o empresário, e falar o português claro, ele quer o dinheiro no bolso dele. Exatamente. E ele vai fazer isso que você falou. Ele vai cumprir a lei porque ele é obrigado. Só que se você conseguir mostrar e evidenciar para ele que ele vai ter um retorno com uma segurança, com atitudes prevencionistas, pode ser que esse pensamento mude. Vai demorar, mas pode ser que mude, né? Então, eu acho que para nós agora, e é isso que você falou, né? Só fazendo um parênteses, né? Os antigos, não desmerecendo os antigos, que tem uma escola lá atrás que foi educado de uma maneira totalmente diferente da nossa, né? A gente tem que pegar esse conhecimento deles e aplicar de maneira diferente no nosso dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Essa é a ideia, esse é o nosso grande desafio, sabe? Mas existe um grande problema hoje, não só hoje, mas como você, puxando um pouquinho o que você disse, essa visão errada de nós da segurança, que muitas vezes determina algumas ações, certo? Seja de rivalidade, seja de negação, de oposição, sabe? De medir forças, e que quem perde é o trabalhador, a organização, enfim, todos acabam perdendo com isso, né? Então, o que acontece, Gustavo? Na minha visão, existem muitas pessoas que estão adentrando ao mercado da construção com essa oportunidade. Da crise de 2017, que veio da construção, derrubou muita gente, muitas empresas acabaram não se reerguendo, oportunidades foram criadas. Esse novo problema da pandemia também dificultou para muitas empresas, certo? E daí eu acredito que novas oportunidades surgiram e novos profissionais estão ocupando o mercado, certo? E aí eu aproveito um pouquinho agora para puxar a sardinha para o nosso ganha-pão lá do Senac, que essa galerinha que está saindo aí, essa galerinha que está vindo aí, está aprendendo a fazer desde já, certo? Por exemplo, eu quando eu me formei lá num curso técnico de segurança, lá nos anos 2000, que não faz tanto tempo, né? Mas já se vão 20 anos, né? Cara, eu saí do técnico de segurança, saí do curso técnico, sem ter visto ou pegado num PPRA na época. Sabe? Aí, de repente, você é o cara para elaborar. E aí você imagine a visão para mim convencer um empregador. Zero. Coloca debaixo do braço, tem que fazer porque a lei acabou. Sabe? Exato. Então, muitos profissionais, infelizmente, não estão preparados para trabalhar essa questão do convencimento, certo? Outra dica que eu dou, Gustavo, nossa área da segurança ela foi vista como muito policial, né? Fiscalização, e dentro da obra isso ficava mais claro ainda. O técnico de segurança só faltava andar com o cacetete na cinta, sabe? Porque era o manda-chuva, era o policial, o cara andava com um apitinho pendurado, apitando no meio da obra, sabe? Então, essa visão veio hoje, por exemplo, do cara ver o profissional da segurança como com olhos ruins, como não é uma coisa boa que está chegando, certo? Veio de tudo isso. Certo? Então, se não houver uma mudança realmente do profissional que saiba fazer, do profissional técnico, certo? Do profissional que saiba convencer e do profissional que saiba lidar com outras pessoas, e isso nós não aprendemos no curso técnico
vai de cada um buscar isso, a melhoria, vai de cada um evoluir nessa parte, nós temos a grande chance de permanecer onde nós estamos, certo? Se não houver evolução por parte desses profissionais. Porque, Gustavo, a história nos mostra que a construção civil é isso, foi isso, e dificilmente vai ser mudado há alguns anos. Por quê? Porque não existe um plano de correção. Não existe um plano de melhoria. Nós sabemos que a grande dificuldade da construção é o quê? Comportamento e falta de fiscalização. Quais os planos para mudar isso daí? Não, você não vê Zero. nenhum. Então como que você vai ter resultado diferente? Não vai. Não sabe? vai. Então, essa é a minha visão, o Gustavo, com relação à construção. Poxa, é terrível. Não. Eu costumo dizer nas minhas aulas, quanto mais problema, mais serviço nós temos. Agora, dificuldades, obviamente, nós vamos ter aí para todos os segmentos, né? Exatamente. Como a própria Fernanda colocou aqui, jeitinho brasileiro tem para tudo, né? Inclusive, deixa eu só achar aqui. Ó, a Rafaela comentou, hoje, agora há pouco, houve um desabamento numa obra, num hipermercado em Presidente Prudente. 3 trabalhadores morreram. Só complementando aquilo que a gente estava falando. A Dayana fala, 8 trabalhadores por dia morrem por acidente de trabalho na construção civil. É um número absurdo, realmente. É um número muito absurdo, né? E depois, deixa eu só confirmar aqui. A Neila fala, técnico de segurança, os colaboradores correm deles. E é uma realidade, né? Dentro da construção civil, infelizmente, isso é uma realidade. E pegando esse gancho que você está falando, eu acho que, e reforço aquilo que você está comentando, que realmente os profissionais que estão entrando para o mercado de trabalho têm que ter esse foco diferenciado, né? Tem que ter essa visão para tender a mudar. A gente não pode entrar na zona de conforto. Eu costumo falar que zona de conforto você sempre vai ser o normal e você tem que ser o diferencial, né? Lógico, tem coisas que a gente consegue mudar. Você consegue mostrar para o empresário, você consegue mudar a cabeça dele e talvez tentar mudar alguma coisa dentro da organização. Infelizmente, na área de fiscalização, a gente não tem muito que atuar. Infelizmente. Seria ótimo se as obras fossem mais fiscalizadas e, com certeza, a situação da construção civil já teria mudado alguma coisa. E concordo realmente com você. Aquela história lá de trás, que a gente vive da construção civil, lá da década de 50, 60 e 70, ela não mudou até hoje e reforço, dificilmente vai mudar daqui para frente. Tem que ter uma quebra muito grande para isso, né? Eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu, mas os profissionais de hoje, eles vão ter que ser tem que ter muito mais especialização, inclusive, né? Visto que nós estamos fazendo, né? Técnico em segurança, engenheiro ambiental, gestão de pessoas, gestão educacional. Para quê? Para tentar mudar alguma coisa, né, Ricardo? Exatamente, Gustavo. Para a gente tentar entender como conscientizar empresários e trabalhadores de que vale a pena o investimento na saúde e segurança dos trabalhadores, certo? Gustavo, foi muito bem colocada essa questão sua da capacitação, porque, afinal, eu vivi muito tempo e por determinado período da minha vida eu tive esse pensamento, sabe? De que assim, eu estava na empresa e a empresa ela precisava de uma capacitação a mais do que eu tinha. A empresa é obrigada a me capacitar, tem que pagar curso para mim, tem que... Não, rapaz, não faço porque a empresa não paga, sabe? Eu tive uma conversa esses dias mesmo, não me lembro com que turma foi. Gente, se vocês têm esse pensamento, repensem, que é a mesma coisa hoje dos profissionais que estão inseridos e acham que, mas a empresa não quer.
Ah, mas a empresa não faz. Ah, mas a empresa é isso, a empresa é aquilo. O dono não quer, o encarregado não quer. Peraí, mas então o que você está fazendo lá? Se você está lá, é que você acredita ou está sendo pago para dar o seu melhor. Exato. Certo? Então, Exato. gente, nós temos que parar com essa coisa de que, igual só vê o lado ruim da construção. Né? Ah, teve não sei quantas mortes, acidentes e tal, aquela coisa toda, beleza. Cara, mas fala pra mim, qual foi uma gestão bacana que você já viu da construção? Alguém mostra isso? Não mostra. Ah, qual foi o trabalho que foi feito na construção que deu um resultado legal? Alguém mostra isso? Difícil. Difícil, não é? Fica mostrando é o quê? É sangue, aquela coisa toda. Então, Gustavo, assim, eu, sinceramente, igual você falou, poxa, essa busca na questão da gestão das pessoas, nós que viemos de uma área muito de exatas, né? Faz o curso técnico, depois faz engenharia, depois, enfim, não temos capacidade de lidar com as pessoas. E no momento que eu comecei a compreender isso, a entender um pouco, por meio da gestão de pessoas, por meio hoje da gestão educacional, hoje fica muito mais claro a forma de trabalhar com o trabalhador. Não adianta você dar um curso lá que você sempre deu, ou que deu certo numa turma, que você vai utilizar para a mesma turma. Gente, as pessoas aprendem de várias formas. E na construção isso é muito claro. Às vezes você pega o trabalhador, você mostra, você pega na mão, ele não entende. E aí simplesmente fiz o meu trabalho e boa. Entendeu? E mesmo porque dentro da construção civil, você tem uma gama de cultura e uma gama de pessoas de diversos lugares do país, né? Com culturas totalmente diferentes, né? E aí você tem, como técnico, você tem que falar da mesma maneira que você fala para a pessoa que veio da Bahia, você tem que falar para o cara que veio de São Paulo e do Sul, e aí juntar toda essa galera toda e desafiar, como esse desafio, fazer com que todos entendam, né? E a gente não tem, como você falou, a gente não tem essa capacidade ou a gente não tem esse conhecimento de conversar com as pessoas e entender como que cada um aprende, né? Lógico, você fez a parte de gestão de pessoas, consegue algumas técnicas, conhece algumas técnicas, a experiência sua com relação à vivência na área na construção civil ajuda bastante. Mas é bem isso que você falou. É complicado você fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer passar, né? Eu também vejo isso como um grande desafio para nós da segurança do trabalho, que é uma coisa que a gente não tem, né? A formação nossa não tem isso, né? Cabe a nós a buscar isso. E outra coisa que você falou que é bem interessante, né? O empregado, ele entra naquela zona de conforto e ele acha, né, que ele tem que ser suprido de conhecimento para ele poder desenvolver algo. E muitas vezes eu acho que é ao contrário, né? Você tem que mostrar o que você pode fazer a mais para ser reconhecido. Então você tem todas as suas responsabilidades, você desenvolve muito bem e você é pago para isso. Ponto. Você quer evoluir, você quer ganhar um salário maior, você quer ter uma posição diferente, você tem que assumir outras responsabilidades. Você tem que mostrar o seu mérito para poder ganhar isso, né? Não ser uma pessoa simplesmente reativa. Ah, não. Vou ficar aqui enquanto a empresa não faz nada, eu também não faço nada. Não, vamos ser proativos. Que eu acho que é o que falta, não só na área de segurança do trabalho, mas falta, eu acho que em grande parte da nossa população economicamente ativa, né, Ricardo? Sem dúvida, Gustavo. Essa condição de você sair da zona de conforto é o grande desafio para todos, né? É o grande desafio. E quem entra na construção, a pessoa ela tem que ter isso muito claro. Por quê? Em nenhum momento você está na sua zona de conforto na construção civil. Ou seja,
O dia de hoje é diferente do de amanhã, que vai ser diferente do dia seguinte, que vai ser diferente da semana, e a todo momento você vai estar lidando com um tipo de problema diferente, seja de ordem pessoal, seja de ordem técnica, seja de ordem financeira, que seja. Enfim, nós estaremos lidando com isso. Aí vem a pergunta, será que nós temos o preparo para tal? Certo? Então, assim, eu já ocupei alguns cargos em algumas construtoras onde tive que realizar a gestão de técnicos, certo? E foi o que, na verdade, me motivou a buscar a gestão de pessoas, certo? Porque eu não tinha esse tato, essa coisa, eu não sabia como fazer para você... para que a informação chegasse para o cidadão de uma forma que eu gostaria. Eu não consegui. Depois eu descobri que assim, as pessoas não têm o mesmo aprendizado, né? Então, eu ficava louco porque eu falava e um não fazia, certo? Então, eu ficava perdido, né? Então, o que acontece? Eu busquei essa questão, e aí, dentro dessa gestão das pessoas, né, dentro dessa gestão de equipes, eu pude observar muita coisa assim que, por exemplo, a visão do empregador era o quê? Existia um técnico de segurança numa determinada obra, onde o técnico ele era mantido porque ele era motorista. Ele fazia o transporte dos trabalhadores até a obra, do pessoal administrativo. Então, quer dizer, caramba, e aí? O técnico era mantido porque ele sabia fazer placas de segurança, ele não precisava comprar, ele desenhava. Então, assim, uma visão totalmente errada, totalmente errônea, né, de hoje. Então, esses profissionais que vieram nessa linha, se não evoluírem, se não buscarem, serão aqueles caras que ficarão debaixo do solzão lá com a prancheta lá de baixo até a hora que acabar isso daí. Porque a linha de trabalho está sendo o quê? O que nós falamos na segurança do trabalho? Quem faz a sua segurança? É você mesmo. Então, Exato. Isso está sendo disseminado há muito tempo. E uma hora vai enraizar isso daí. E aí a hora que esse profissional precisar vir para um lado da gestão, não vem. Por quê? Porque não evoluiu, não procurou, não teve a iniciativa de sair da zona de conforto e se qualificar para tal. Afinal, o mercado está mudando. Né? Então, e a gente trouxe bastante situações da nossa realidade. E o que você enxerga para o futuro? O que a gente... Você já deu uma deixa, inclusive, aí, né? De que nós estamos partindo para uma visão mais de gestão, mais de gerenciamento, mas, além disso, o que nós vamos ter a mais? O que você acha que vem para o ano que vem e para os próximos anos? O que você, com a sua experiência, o que você imagina de tudo isso? Gustavo, eu vejo assim uma perspectiva boa no sentido da questão dos empregos, certo? Então eu vejo que esse momento, como todo mundo diz e está passando, né? Estamos passando, né? E vai passar, né? Que é o que todo mundo diz. A construção civil, o mercado, ele funciona assim. Ele é o primeiro a cair numa crise, mas é o primeiro a reerguer também na retomada, certo? Então isso daí são números, são dados estatísticos, certo? Então eu acho que nessa retomada, no momento que a linha começar a reerguer, e reerguer num aspecto geral, não estou dizendo pontual, certo? No geral, país. Aí nós vamos ter uma retomada em busca de profissionais, certo? Eu acho que essa linha já mudou, porque antes, até o ano passado, retrasado, você só via vagas assim, experiência, conhecedor disso, daquilo, formação disso, daquilo e tal. O cara tinha que ter o mundo sobre o seu conhecimento, né? Essas vagas já mudaram o perfil. Já não tem tanta exigência assim e não é difícil hoje você encontrar. Eu recebi, inclusive, uma ontem ou anteontem que não precisava ter experiência. Não é difícil hoje rodar nos grupos de Zap da vida aí, vagas como essa. Sabe? Então, assim,
eu vejo como oportunidades tanto para os profissionais que já estão inseridos, como os que já estão em processo de inserção. Para os que estão em processo de inserção, eu vejo uma necessidade muito grande com relação à qualificação. Isso a gente trabalha muito dentro dos nossos cursos. Não é só terminou, vou trabalhar. Não, você vai ter que se capacitar em várias outras áreas, certo? Seja da área técnica ou não. Estava conversando com uma aluna agora, pouco antes da live. Ela estava me dizendo que se inscreveu no curso de Excel avançado. Olha aí, ó. Entendeu? Bacana, então, assim, não tem, teoricamente, não está dentro do conteúdo, do escopo, do conteúdo programado do técnico de segurança. Mas é algo que ele utiliza com uma frequência. Então, a busca por ela nesse aspecto. Então, o que eu deixo de dica assim, para esses profissionais é que procurem qualificações. Nesse momento, não tem a desculpa de falar, poxa, mas é no Rio de Janeiro, é não sei onde, é aqui, ó. É onde você está aqui, é com o celular na mão, é com o computador, você consegue se qualificar em casa. Então, aproveitem. E para os profissionais já existentes, gente, nós temos ferramentas assim fantásticas com relação a esse aprimoramento. Por exemplo, empresas que deram aquele salto de médio para grande, né? Estavam numa estaca média, hoje estão ocupando cargos grandes. Gente, esse pulo sem uma estrutura gera uma demanda gigantesca. Exemplo, gestão. Sistema de gestão integrado. A empresa, de repente, não é qualificada, não é certificada, perdão. Por que não buscar isso, então? Um curso que você pode dizer com muito mais propriedade aí, auditor líder, é perdido? Mesmo que eu não esteja na área? Mesmo que eu não esteja, mesmo que eu esteja lá queimando no solzão lá na obra, é perdido? Não, de então, jeito assim, nenhum. na verdade é o futuro. É a oportunidade. Espera aí, a hora que a empresa quiser certificar, será que eu estou preparado para tal? Então, eu vejo o futuro isso. A questão da qualificação dos profissionais já existentes com a questão das oportunidades. Certo? Você acha que o profissional, fora da área de segurança do trabalho, o cara que está lá, que vai assentar massa, que vai levantar a parede, você acha que esse profissional existe uma qualificação para ele? Você acha que a gente vai ter uma mudança de mentalidade disso? Ou ainda está muito crua essa mudança ainda? Ou ele vai continuar sendo aquele rapaz que vai trabalhar de bermuda e chinelo na obra? O que você acha disso? Gustavo, até um tópico bem legal, porque a revisão da 18, ela trouxe alguns parâmetros com relação à questão de carga horária, que tinha muita deficiência, né? O cara quer fazer uma qualificação aí, o cara quer fazer um treinamento de operador de equipamento, o cara quer fazer um curso de solda, o cara quer fazer... Hoje a NR18 ela traz parâmetros e fica muito claro isso. Eu vejo o seguinte, que dentro da construção existem muitas oportunidades que os próprios trabalhadores, esse cara que você está falando de bater massa, de pegar picareta na mão, é esse cara que ele aproveita, certo? Ele aproveita essa condição de repente, estar evoluindo na sua atividade e, consequentemente, tendo um retorno financeiro maior, certo? Afinal, ele vê o cara do lado dele que fez um curso, de repente, de 100 horas, 120 horas lá, e hoje tá ganhando 3, 4 vezes mais do que ele. Então, essa busca eu vejo muito, muito bacana. Não é difícil você ver no LinkedIn também, Gustavo. Eu já vi por pelo menos 3 vezes o cara mostrar a CTPS dele, né? De servente e depois colocar o CREA do lado. Falar, tá aqui, ó. Então, assim, o cara começou lá embaixo e hoje se formou engenheiro, cara. Eu já vi por 3 vezes no LinkedIn. Então, assim, é uma tendência, claro. Agora, claro, a empresa ela tem que oportunizar, né? Afinal, sim, esse cara, ele entra antes do sol nascer e sai com o sol se pondo. Então, assim, tem que oportunizar. Então, eu vejo que tem... essa possibilidade, essas oportunidades, acredito que vai ter
oportunidades para esses profissionais poderem evoluir. Agora, vai de cada profissional, querer ou não, né? Muito bom. Ricardo, infelizmente, nós estamos perto de terminar a nossa Caramba, live. voou. Parece que foi agora que a gente começou, né? E tem bate-papo aí para mais umas 10 lives no mínimo, né? Com Quero certeza. agradecer imensamente o seu convite, a sua presteza em estar fazendo esse bate-papo comigo, a sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo de compartilhar isso, o seu conhecimento com a gente. E abrir aí espaço para você comentar, falar suas redes sociais, onde te encontrar, como é que a gente faz. Fique à vontade. E mais uma vez, obrigado, viu, parceiro? Eu que agradeço, Gustavo. Fiquei super, mega feliz aí com a oportunidade. Você sabe que a gente admira o teu trabalho. Você viu até na última vez que nós conversamos, meu filho ficou doido. É o Gustavo do Diário do TST. Então você sabe que a gente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por você, pela Fernanda, enfim, vocês que estão desenvolvendo esse trabalho, cada um na sua ali, fantástico, acho que pode dizer assim, tá? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Gostaria de dar um alô aqui para o pessoal que acompanhou aí, para minha família. Eu vi vários aí, a Neila, minha tia, o Daniel, entrei em contato com ele hoje. O Felipe, que logo nós temos um encontro aí, Felipe. Logo. E o Gladson estava numa live aí também, estava aqui, Senac, Araçatuba. Bacana a gente ver essa coisa do online nos permite isso, né? Então, um abraço a todos, obrigado por participar. Espero ter atendido aí ao proposto, mas é como você colocou, o tema ele abre de um jeito que a gente às vezes acaba ficando num ponto e ocupando o espaço quase que todo da conversa. Obrigado, Não tem Gustavo. como, né? Não tem como mesmo. Mais uma vez, obrigado. Vamos conversar mais vezes, vamos partilhar mais esse conhecimento e a gente se vê em breve, né? Esperar essa pandemia toda acabar e aí a gente poder tomar aquele cafezinho juntos e jogar a conversa fora. Com certeza. Parabéns mais uma vez, Ricardo, por compartilhar. Muito obrigado mesmo e até uma próxima. Sucesso, pessoal. Gustavo. Um abraço. Obrigado a todos, obrigado pela presença de todos. Até a próxima, gente.